dia? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Agora sim, bom dia a todos e todas aqui presentes. Sejam muito bem-vindas a esse importante momento, a esse importante encontro que a Secretaria Municipal de Assistência Social abre as suas portas para esse diálogo sobre essa temática tão importante envolvendo esse projeto grandioso. Realmente é um prazer para todos nós recebê-los e acolhê-los aqui nesse momento, junto com toda essa parceria que nós vamos ver e ouvir aqui durante essa programação. Então, todas as autoridades aqui presentes, juntamente com a sociedade civil, sintam-se todos muito bem-vindos. Para que nós possamos dar início à nossa programação, nós vamos compor a mesa aqui com algumas personalidades que vão ter oportunidade de falar e nós conhecermos e nos ajudar a entender tudo que está envolvido na programação de hoje. Começando, nós convidamos aqui à mesa, por gentileza, o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, secretário Diogo Bastos. Convidamos também à mesa a secretária municipal de Educação, secretária Sheila Boechat. Representando a Secretaria Municipal de Obras, convidamos o subsecretário municipal de Obras e Infraestrutura e Saneamento, o senhor Gustavo Ferreira. Convidamos também à mesa a secretária de Licenciamento, Fiscalização e Controle Ambiental, que está representando o secretário de Meio Ambiente, o senhor Fábio Gonçalves, a senhora Aliene Diano. Convidamos também à mesa o diretor da Coordena, o senhor Luiz Renato Vergara. Convidamos também à mesa o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o senhor Paulo Caneto. Senhor Paulo, fique à vontade. Agradecemos a presença de todas as autoridades aqui presentes e agora nós vamos ouvir os cumprimentos da participação do senhor. Vamos começar ouvindo os cumprimentos e a participação das nossas autoridades. Vamos iniciar ouvindo a fala do professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Paulo Caneto. Vamos começar com a fala do secretário Diogo Bastos, secretário municipal de Assistência Social e Cidadania. Por favor, secretário. Bom dia a todos os presentes, sejam bem-vindos, a casa é nossa. Espero que vocês estejam se sentindo acolhidos e acolhidas nesse ambiente, um assunto tão importante, né, que o nosso prefeito vem falando desde a sua posse, inclusive foi parte do discurso de posse dele, né, a preocupação com obra de drenagem, pavimentação, para evitar enchentes, alagamentos. Inclusive ele resgatou projetos que o governo passado deixou de assinar. Foi fala do prefeito na posse, né? Eu estou parafraseando aquilo que ele mesmo esboçou, e ele vem demonstrando isso no decorrer do seu mandato, né? A gente está pertinho aqui de uma obra que está acontecendo aqui no Rio, né? Para evitar que a gente passa certos tipos de situações que às vezes a gente não quer passar, mas a gente não pode ir contra a natureza, né? E o prefeito vem fazendo seu dever de casa. E no projeto Iguaçu, a assistência tem a sua participação, que é através do projeto técnico social, né? Nós temos uma profissional que acompanha e que faz o seu papel dentro do que
cabe à assistência social. A gente não é engenheiro, a gente não é geógrafo, não é, né? A gente faz a parte técnico-social, tá? Agora, parte de infraestrutura, essas coisas, a gente não tem expertise e nem formação para isso. A nossa formação e o nosso papel é a parte técnica social. É conversar com as famílias, o benefício que a obra vai trazer, socialmente, para aquela localidade, para aquele bairro, né? Uma vez urbanizada, uma vez os rios dragados, né? E a gente vai ter, então, melhores condições naquela localidade, consequentemente, melhor condição de vida, de sobrevivência e outras melhorias que uma obra desse porte ocasiona para as pessoas que vão ser beneficiadas. Então, o objetivo dessa reunião é essa transparência de informação. É passar para vocês o que vai ser feito e a melhoria que vai impactar na vida da senhora e dos senhores com a obra que vai iniciar aí em breve. Tá bom, gente? Sejam muito bem-vindos. Que bom Natal, bom Ano Novo, porque já está perto, né? Se a gente não se vê, e que venha 2026, que a gente possa conseguir realizar muito mais a partir de 2026. Agradeço a todos que estão aqui na mesa, né? E conte com a gente que esse é o governo do prefeito Márcio Canela, da Mariana Malta, do Marcelo Rueda. Integrar para integrar. Então a gente tem que integrar para fazer as nossas entregas. E assim a gente vem trabalhando. E aqui, mais uma vez, a mesa demonstra isso. Cada um fazendo a sua parte para a gente fazer as entregas necessárias que a população precisa. Um forte abraço e bom encontro para todos nós. Muito obrigado, secretário Diogo Bastos. Agora convidamos a fala a secretária municipal de Educação, secretária Sheila Boechat. Bom dia a todos e todas, ao anfitrião que nos recebe, meu querido amigo secretário municipal de Assistência e Cidadania, que é o Diogo. E quando... Quem foi que falou com a gente? Pensei que ia ter poucas pessoas, funcionou, né? Aí eu falei, amigo, ó, dificilmente com o Diogo vai ficar poucas pessoas, mas não por causa do Diogo. É no sentido do que nós acreditamos enquanto instituição pública, enquanto representatividade do Poder Executivo, professor. O secretário estava falando conosco, é uma honra para ele que ele viu esse projeto mais cedo com o senhor, lá no FNJ, e hoje o senhor está aqui na nossa cidade. E esse passo, para todos os presentes aqui, que não está vendo aqui uma apresentação fake, usando na linguagem mais social, mais popular que nós temos, não está à toa aqui a Defesa Civil representada, a Secretaria de Vigilância em Saúde aqui, os demais mobilizadores da sociedade civil. Ninguém está aqui porque não tem nada a fazer, pelo contrário, nós estamos aqui porque acreditamos na proposta de entrega do prefeito dessa cidade, a qual os órgãos aqui representados, como Secretaria do Meio Ambiente, Assistência Social, Educação, Obras e demais colegas que estão ao plenário conosco, representa a força de vontade, de dedicação e do que o secretário Diogo falou, da integração para entregar. Não é à toa que o prefeito Márcio Canela, a nossa vice-prefeita Mariana Malta, o nosso secretário-chefe Marcelo Canela e o presidente da União Federativa, Antônio Rueda, têm trabalhado de forma incansável, e aí nós somos o reflexo do nosso líder. Ele trabalha no 220 e a gente, se quiser acompanhar, fica com 300, 400, 500, mas não no sentido de vamos pulverizar eventos, não. Isso aqui é um ato de responsabilidade que hoje está sendo um legado nessa cidade, a presença do senhor e com todos os seus aqui na nossa cidade, dando início a um recomeço de respeito a essa população, no cuidado não só das enchentes, da prevenção, mas ao mesmo tempo
do meio ambiente a qual nós vivemos e precisamos cuidar dele. Há uns anos atrás, com essa obra que o Diogo falou que está tão perto de nós fomos acometidos com as fortes chuvas. E as águas, né, é uma sensação muito ruim. Aos profissionais da assistência social aqui, vocês sabem, vocês conseguem compreender quando atende no social a dor e o estrago que causa em nós. E isso não tem dinheiro não é pobreza não. Isso é uma realidade do território. Tanto é que não tem pouco tempo que a gente sofreu com isso. A gente, eu falo, a gente do modo a popular, não, eu da minha casa, que eu moro muito próximo aqui, e as águas vieram até acima aqui das minhas pernas. Os meus pais, que o Diogo conhece, o meu filho, ficou com água na cintura. Se a gente ficou com essa água podre em nós, as nossas coisas foram embora. E a gente não tem dinheiro toda hora para estar repondo. E o medo de repor, e daqui a pouco vir uma outra forte chuva e você perder. Tanto que hoje eu precisei alugar uma casa e sair, porque eu preciso fazer uma obra lá, porque a chuva acabou com a estrutura, com a base da minha casa. Só que não é o dinheiro, não é a obra. E eu senti isso, o Diogo esteve comigo lá no seminário que eu fiz de educação infantil, quando foi falar, vamos resgatar as memórias. Aí, cada servidor ali da educação precisava levar uma foto. Aí eu liguei para o pai, separa uma foto minha de minha irmã e de Fernanda, para a gente colocar aqui no quadro da memória. E aí ele vai e chora, filha, todas as fotos foram embora. Parece bobeira para alguns, mas meu pai estava chorando, porque a vida nossa ali de registro de memória num papel, porque não era nada digital, foi embora. Isso é papel. Ora, funcionária que o Diogo conhece minha, Nathalie, que mora no Roncalho, e que o seu pai perdeu a vida. Por que, secretária? Com a forte chuva, as correntes? Não, a leptospirose. Ele tinha uma ferida na perna e foi uma porta de entrada e matou aquele homem com 54 anos de idade em 14 dias. Então, isso aqui é muito mais que um papel. Isso aqui é muito mais de um projeto, um debate, discurso, uma conversa entre pessoas adultas que sabem muito bem o que quer. Aí eu tenho que fazer a fala, o Wellington, do hino da nossa cidade. Essa gente que progride, que trabalha, que estuda, essa gente que decide que é bom para lugar, essa gente que é guerreira, que vive, somos nós. E nós acreditamos, Jean, numa cidade diferente. Por isso, nós estamos aqui com muita honra esse momento da mesa, me perdoe a extensão da fala, mas com muita honra, porque além de hoje ser um marco, nesse momento na Secretaria de Assistência que abriu as portas para nos receber, também é um marco para a nossa cidade, o que vai acontecer aos 18 anos. Eu moro aqui, desde os meus 5 anos, eu estou com 53, e tem 10 anos que eu não conseguia subir a Palmeira. 10 anos. E hoje nós subiremos a Palmeira para o prefeito dessa cidade e entregar para aquela comunidade uma creche, um posto de saúde e uma praça. Isso é cidadania. É o que a assistência, o tempo todo, o pilar da assistência protege, garante. E isso é viver com tranquilidade dentro de uma cidade que tem um governo de responsabilidade. E hoje, uma parte dessa árvore de responsabilidade está bem representada aqui. Boa reunião a todos. Secretário Diogo, muito obrigado pelo acolhimento e a todos os seus servidores e a todos aqui na composição da mesa. Que nós possamos sair daqui hoje com o sentimento de estou fazendo parte dessa cidade. Eu gosto muito do hino, talvez no mês natalino a gente fique mais emotivo, porque as energias vai trazendo essa emoção para nós, né? Mas hoje também, às 19 horas, o prefeito dessa cidade devolve a essa população uma Vila Olímpica que estava abandonada. Às 19 horas, ele está todos aqui convidados, nós estamos convidados. Por prazer, não é por obrigação não. Eu faço parte, eu, Diogo e todos os demais aqui, nós somos parte da parte de Belfor Roxo, somos vida dessa cidade. Um bom dia a todos e muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, secretária. Você não pode estar pela fala, né? Secretária de Educação.
Agora, nós convidamos a fala o subsecretário municipal de Obras, Infraestrutura e Saneamento, senhor Gustavo Ferreira. Bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui presente, não só para apresentar, para ouvir, né, sobre o nosso projeto, não é só para uma simples obra que será feita, né, aqui na nossa cidade. São sonhos, são esperanças que estão envolvidos nesse projeto. Estou aqui representando o nosso secretário Odair, não pôde estar presente, estava no início, mas depois de continuar. E é uma satisfação grande porque eu sou nascido e criado morador aqui de Belfor Roxo, moro no bairro de Bom Pastor, e sempre escutei falar, sempre ouvi falar do projeto Passu, né? No que é aqui presente, grande liderança da Dona Diogo Martins, Rogério, a gente sempre ouve falar do projeto Passu. E eu, enquanto cidadão, não agora falando exatamente como subsecretário, poxa, é a esperança de Belfor Roxo, as pessoas não perderem os seus bens, os seus imóveis, ele tem que se mudar do seu lugar, é esse projeto Passu. E aqui está do meu lado o professor Paulo Caneiro. Eu estudei na UERJ, sou filho de Belfor Roxo, desde engenharia civil na UERJ, e o professor é professor da UFRJ, e lá ele sempre foi uma grande referência para os alunos, inclusive para os professores, e está aqui presente, para estar fazendo parte da apresentação do projeto Passu, e, de fato, igual a nossa secretária Sheila falou, não é algo que vai ser feito daqui a 10 anos, já está para ser realizado, ou seja, os esforços do município. O nosso prefeito, Márcio Canela, ele realmente é um grande líder porque ele lidera por exemplo. Ou seja, quando ele coloca a mão na massa, quando ele está todo dia na cidade trabalhando e atuando em prol da população, ele está demonstrando para a sua equipe que se eu estou aqui fazendo, vocês também precisam e devem fazer também junto. Então, toda a equipe da Secretaria de Obras, através do nosso secretário daí, não mediu esforços para estar com esse projeto agora já em fase para abertura de licitação. É um projeto que tem uma ordem de 208 milhões de reais, não é pouca coisa, isso é uma grande vitória para a nossa cidade, que infelizmente a gestão anterior, através de uma pessoa que governava a cidade, deixou perder. Ele simplesmente estava condenando parte da população, a algo ruim, ou seja, perder os seus imóveis, Então, quando o nosso atual prefeito ele resgata isso através de um diálogo, através do Pacto 2, ele traz dignidade para a nossa população, e agora a gente está na fase da cereja do bolo, que é justamente apresentar isso para a população e dar início à fase de licitações, né? Então, tudo que vai ser falado aqui, através do professor Paulo Caneiro, através do professor Luiz Renato Vergara, vai envolver o que é o sonho da população, que é justamente deixar de perder os seus bens e viver melhor na cidade. O projeto, só para falar um pouco, que eles vão falar um pouco melhor, nessa fase inicial ele prevê desde a região do Pilar, ali da ponte do Pilar, seguindo a montanha, ou seja, subindo ao rio Passu, e da foz do rio Botas até essa primeira fase, até o trecho do bairro Santa Maria, ali mais ou menos de Estrela Branca, né, aquela região, e será feita toda a dragagem, toda a recuperação ambiental do rio Botas e parte do Iguaçu e Rio Botas. Então, a gente percebe que a população deixar de perder seus bens, né? O Rogério sempre coloca nas suas redes sociais a dificuldade da nossa população, está sempre dialogando, o Luquinha que está bem presente, o Jean também presente, são lideranças da região que vive e convive com esse sofrimento. Igual também convivi bastante no meu bairro também. E o saneamento básico, né, com a qual eu defendo desde há muito tempo, antes até de estar na gestão municipal, já que o meu amigo também sai, o Diego Olival também, sempre tem nosso amigo Roberto Ricardo da Defesa Civil, importante trabalho que a Defesa Civil vem fazendo na cidade também, é importante a gente frisar isso e pontuar. E toda essa fase de prevenção, ela começa também na engenharia, ou seja, então, percebam que é um projeto que envolve, intersetorial, envolve outras secretarias, né? Para que o nosso secretário Diogo Baixo, a secretária Sheila Blanchard, da Educação, e a assistência social que está presente também junto, sempre junto,
A educação ambiental também faz parte, porque não adianta o município fazer a parte dele. E a população, muitas das vezes, até por falta de conhecimento, sim, ela acaba errando na questão ambiental. Então, podemos e devemos trabalhar em conjunto. Então, ouvir a população é parte fundamental do processo da gestão pública, uma boa gestão com qualidade, uma gestão que frisa o bom desempenho municipal. E é isso, assim, o pouco que eu queria falar, gostaria de falar com vocês. Contem sempre com a Prefeitura de Novo Roxo, a Secretaria de Obras também está atuando firme nesses projetos. Tem outros projetos também em andamento da cidade, em parceria, alguns em parceria com o governo do Estado, como o Rio Machambomba aqui, sendo executado pelo INEA, né? E é isso, agradecer a oportunidade de estar aqui, tá? Falando e ouvindo também um pouco também. E agradeço. Muito obrigado, secretário Gustavo Ferreira, da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Saneamento. Agora, nós convidamos a subsecretária de Licenciamento, Fiscalização e Controle Ambiental, que está representando o secretário de Meio Ambiente, por favor, senhora Aliene Diante. Bom dia a todos. Como aqui já foi falado, representando o nosso secretário de Meio Ambiente, Flávio, não pode estar presente por uma questão de enfermidade. E o que eu tenho que dizer é o seguinte, para mim, para nós, quanto parte ambiental, falar de Projeto Iguaçu é falar de resiliência. A gente já sabe e temos certeza do comprometimento do nosso prefeito Márcio Canela nas questões que envolvem qualidade de vida da população. A gente vê isso desde o seu primeiro dia de mandato, quando ele vem com um projeto micro, se comparado ao Projeto Iguaçu, que a gente está falando de uma macro-drenagem, que é o Limpa Rio. E a gente já viu a diferença que isso fez dentro do nosso município. Eu posso dizer isso porque nós temos os dados e até hoje já foi tirado de dentro dos nossos corpos hídricos mais de 175 mil metros cúbicos de detritos. E a gente viu a diferença que isso fez. E trazendo isso para a gente entender de forma melhor, eu estou falando de 17.500 caminhões caçambas que foram retirados dentro dos nossos rios. E sendo moradora do município desde que nasci, eu pude perceber que já tem sim diferença, só nessa pequena micro. Aí a gente fala de um projeto totalmente macro, onde a gente vai falar de um projeto que fala de toda a revitalização ao entorno dos corpos hídricos. A gente está falando aí de sustentabilidade, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de segurança. Então, há um conjunto de ações que aí eu venho parabenizar mais uma vez o nosso prefeito Márcio Canela, Mariana Malto, Marcelo e o Rueda por esse olhar para a nossa cidade, que eu tenho certeza que Belfor Roxo vai avançar cada vez mais. E nós, quanto moradores, nós vamos ser sim mais resilientes no que se diz nas questões das mudanças climáticas e vamos avançar cada vez mais. A gente, quanto Secretaria de Meio Ambiente, estamos aqui para somar no que se diz respeito na questão da sustentabilidade, do reflorestamento. Nossa Secretaria tem desempenhado esse papel, não é à toa que nós acabamos de lançar o nosso programa, que é o PROARPO, que é o Programa de Arborização Urbana, para que sim, a nossa cidade possa mitigar esse impacto que a gente vem sofrendo cada dia mais. Juntos podemos sim construir uma cidade segura, eficaz e resiliente. Vamos em frente. Obrigado, senhora Aliene Dian, representando a Secretaria de Licenciamento e Meio Ambiente. Agora convidamos, por favor, a fala o senhor Paulo Caneto, professor da UFRJ. Gostaria de festejar um pouco essa ocasião em que estamos, porque iniciar as obras de combate à enchente na região, é, na verdade, uma conquista da população, dos moradores da região, que merece festejar, porque
todos nós sabemos as dificuldades que as enchentes trazem para cada uma das famílias. Acúmulo de problemas e sentimentos ruins que tivemos no passado e que a gente espera que se fine-se com as obras que se iniciam. Então, essa parte é uma parte assim que dá um regozijo para que a gente tenha novo alento de conseguir mais e mais e mais cada dia. Então, essa é a fase que nós estamos iniciando. Eu queria só lembrar que essa fase, ela, na verdade, pode ser mais do que isso. Ela precisa ser bem conduzida no sentido de que cada pedaço de bairro de Belford Roxo compreenda que o conjunto só funciona bem se tiver uma distribuição harmônica de ações. Então, cada grupo de bairros de Belford Roxo deve estar atento às obras que estão sendo iniciadas, não só para ajudar o governo a implementar de forma adequada, para ter garantia de que a obra atingirá aquele benefício que cada um de nós esperamos que ela atinja, e que a gente entenda a interação, o que a ação de um bairro pode gerar no conjunto do município. E mais até, o conjunto dos municípios. Tem obras que estão em Duque de Caxias que muito auxiliam no Belford Roxo. Tem obras que estão em Belford Roxo que muito auxiliam no Nova Iguaçu, e assim vai. Então, essa interação entre todos os municípios é uma coisa importante, que ninguém melhor do que cada um de nós da população para ajudar a montar esse Lego, esse esqueleto de peças que nós temos que montar para que o conjunto funcione adequadamente. Então, eu queria lembrar que cada um de nós vai ter uma importante missão nesse conjunto de obras para frente, que é não só verificar se o investimento que o governo está fazendo está atingindo os benefícios, se as obras estão sendo feitas adequadamente conforme foi planejada, se a influência de um bairro no sentido de ajudar ou atrapalhar o seu bairro vizinho está sendo conduzido de forma adequada. Isso tudo é absolutamente fundamental que seja feito com os olhos dos moradores. Repare que a obra é uma conquista dos moradores, de cada um dos moradores da cidade. Não é uma conquista só do governo municipal, ou do governo estadual, ou do governo federal. É principalmente uma conquista para cada um. Porque cada um é que vai usufruir da não enchente, ou da menor enchente, ou de vidas melhores. Então, no fundo, é uma proclamação para que vocês não deixem vazar entre os dedos as vantagens que essa obra poderá trazer. É claro que ela não será a obra definitiva. É claro que depois dessa obra as coisas não estarão 100% resolvidas. Mas nós devemos lutar para que elas sejam, que elas tragam a maior conquista possível. Que haja uma diferença de vida, de bem-estar entre antes e depois dessa obra. E nada melhor do que o fiscal morador para ver se isso está sendo feito adequadamente. Então, essa aqui é uma missão que a gente deve ter dentro da nossa cabeça. Nós somos os fiscais de que essa obra trará um benefício à sociedade local. E mais do que isso, surgirão dificuldades naturais no decorrer das obras. Essas dificuldades nem todas são facilmente previsíveis, mas solucionar as dificuldades que vão acontecendo é uma missão que ninguém mais do que a população pode ajudar. Entender que, olha, o meu bairro pode estar trabalhando no bairro vizinho que diz respeito a enchente, ou o bairro do vizinho pode estar trabalhando no meu. E o que nós podemos fazer em conjunto dos bairros para que o município tenha uma melhor vida, uma vida mais saudável, mais alegre. E isso passa muito por uma interação entre os municípios e uma interação entre os bairros do município. Eu falo isso para que essa discussão não é uma discussão simples.
é uma discussão complexa que vai sendo montada dia a dia com as coisas que vão ocorrendo. Então, eu costumo dizer o seguinte: é importante que nós tenhamos periodicamente uma reunião da região que discuta o que está sendo feito, o que já foi feito e o que deverá ser feito de forma mais harmônica possível. Quando eu estava no comando das obras do Projeto do Sul, nós tínhamos um hábito que eu acho muito recomendável que se repita, que todo mês, num determinado dia, por exemplo, na primeira sexta-feira do mês, e aí, num determinado momento, marcar uma reunião permanente. Por exemplo, primeira sexta-feira do mês, às 18 horas. E aí só fica faltando definir qual é o local dessa reunião. Mas todo mundo já sabe que na primeira sexta-feira do mês, às 18 horas, terá uma reunião da Associação dos Moradores, com os prefeitos, com a Associação dos Moradores, enfim, que discutirá o que já foi feito, o que está para ser feito e como é que será o futuro, para que nós nos organizemos e possamos corrigir o rumo das obras que estão em curso. Isso só se faz com muito diálogo. Então eu sugiro fortemente que vocês ajudem a Prefeitura a organizar reuniões mensais, bem agendadas, com claro agendamento do tipo primeira sexta-feira, ou último, sei lá, o dia que você escolher, e horário, só ficando falta para marcar o local da reunião. Porque quando são reuniões interativas em que andamos no município, é fundamental que todos nós tenhamos a oportunidade de sediar essas reuniões. Mas o dia e a hora já estarão previamente marcados. Isso dá uma unidade para a sociedade local, dá um sentimento de propriedade das obras, que a obra é feita para o povo e, portanto, o povo tem que se empoderar dessa obra, tem que entender que essa obra é dele, para ele. E esse empoderamento se dá com essas reuniões, onde você reclama do que foi feito. Vocês estão ouvindo sem microfone? Então, o importante é que as pessoas se mostrem, se entendam como donos da obra e façam o melhor uso dela, a melhor organização dessa obra. Isso, sem dúvida, não é uma tarefa fácil. Não é tarefa só com dinheiro. Dinheiro para contratar a obra é importantíssimo. Mas nós sabemos como é que é a obra em casa. Não basta ter o dinheiro para a obra. Você tem que organizar a obra, tem que fazer com que a obra vire de fato alguma coisa. E que ela produza os benefícios que estavam na cabeça da gente como a obra. Isso é um dever de cada um de nós. Eu sugiro fortemente que vocês se organizem e montem essa reunião mensal. Não só entre vocês, dos bairros, mas também alertando, olha, tal parte de obra do município de Usante, que é o município de Duque de Caxias, vai ajudar ou vai atrapalhar o município de Belfort Roxo. Então, vocês vão ter um olho na obra aqui e um olho na obra de lá. E o vice-versa, de lá tem aqui e assim vai. Então, essa interação entre os bairros, essa interação entre os municípios, só pode ser conquistada com a participação da sociedade organizada. É mais do que uma organização intermunicipal. É mais do que isso. Então, essa é a missão que eu acho que vocês deviam incorporar. Botar embaixo da pele e fazer com que ela seja verdade. Muito obrigado a vocês. Boa sorte. Obrigado, professor Paulo Canedo, professor da UFRJ, que falou tão bem sobre esse importante e crucial para esse projeto. Agora, nós só queremos passar uma observação que a organização do evento solicita. Todos receberam um formulário, não receberam? Então, quem tiver alguma dificuldade em preencher, pode pedir auxílio dos profissionais que estão com a bolsa escrito por terra. Tá? Então, quem tiver com dificuldade de preencher, pode pedir auxílio a eles.
falando do Coordena, nós queremos convidar agora o diretor da Coordena, o senhor Luiz Renato Vergara. Bom dia a todos, a todas. Primeiramente, queria agradecer muito à Prefeitura de Belfor Roxo, por estarmos aqui, ao prefeito Marciano, que está dando toda a prioridade ao Projeto do Iguaçu, ao secretário de Ciência Social, Diogo, a secretária Sheila, a Secretaria de Meio Ambiente também, você vê que a Secretaria de Obras que está conduzindo esse projeto, na figura do Gustavo, subsecretário, que está aqui representando a daí. E agradecer por estarmos colaborando, né? Nós fomos subcontratados pela Prefeitura para a gente poder estar desenvolvendo esse apoio, que a elaboração, a concepção do projeto é da Prefeitura de Belfor Roxo, com o auxílio meu, do Canedo, que já trabalhamos nisso há alguns anos, tanto quando eu estava no INEM, quanto o Canedo, que foi presidente da Serra. Esse é um projeto, um marco muito importante. Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar fazendo um projeto desse com vocês. Agora, nós vamos fazer uma apresentação, e aí, institucionalmente, né, se a gente desfaz a mesa ou não, porque agora nós vamos passar um vídeo, depois eu vou fazer a apresentação técnica, mas o Gustavo, representante da Secretaria de Obras, tem que estar aqui, e depois a gente vai abrir para perguntas e questionamentos da população. Então, secretários, se quiserem fazer uma fala de saudação para a gente para essa segunda etapa, enfim, fique à vontade. Tá bom. Só para justificar que eu e a Sheila, a gente tem outra agenda, então daqui a pouco a gente já vai estar saindo, tá? Mas a nossa equipe vai ficar toda aí, participando aí de toda a nossa programação, tá? Tem outras agendas que vamos considerar essa mensagem. Para de bobeira, só usa estratégia.